Olá, seja bem-vindo ao canal da Tanil Empreender de Verdade. Você já parou para pensar o que gera resultado em sua empresa? É sobre isso que eu vou falar, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já dá um gostei aqui nesse conteúdo que ele vai ser importante para você refletir e quem sabe adotar algumas práticas ou até questionar as práticas que você vem adotando em seu negócio. Quais são as métricas que você tem para mensurar os resultados no seu negócio? Eu gravei um vídeo anterior onde eu falei de duas métricas importantes, mas elas não são absolutas, só elas não resolvem toda a questão da sua empresa. Uma métrica que eu falei é da questão de olhar o aspecto financeiro, se você tem dinheiro ou terá dinheiro num determinado espaço de tempo, que é o fluxo de caixa que pode proporcionar isso para você. A outra métrica é a mensuração de resultado econômico. A sua operação, ela gera ou não gera resultados. Agora, uma outra métrica importante é você avaliar até as questões dos próprios processos onde estão gerando ou não resultados. Como, por exemplo, se você observar que em determinado período de um ano, se você fizer uma métrica de acompanhamento de alguns indicadores, como por exemplo a oscilação dos custos dos produtos vendidos, né? O custo do produto vendido tem uma fórmula que nós contadores, conseguimos ajustar essas informações e obter essa informação através de um método muito simples. Eu vou explicar de uma forma simples, mas a forma para apurar esse resultado depende muito da sistemática de informações que você detém na sua empresa. Mas ele é basicamente isso, é o estoque inicial em determinado tempo, como por exemplo, vamos imaginar que você esteja em janeiro de um determinado ano. Então você tem o teu estoque inicial em janeiro deste ano, você tem mais as compras desse período e depois o estoque final. Esse resultado vai te proporcionar a oferição do custo dos produtos vendidos nesse período ou do custo das mercadorias vendidas nesse período, por exemplo. Então você tem o estoque inicial, mais as compras, menos o seu estoque final. Você está levando para custo aquilo que efetivamente saiu, que foi vendido. Portanto, é uma métrica que você pode observar. Onde é que você pode observar essa informação? Não sei se você se atém a acompanhar mensalmente um documento chamado DRE, Demonstração de Resultado de um exercício, de um determinado período, de um mês. Se você adotar essa sistemática de acompanhar mensalmente qual é o resultado obtido naquele período, esse relatório pode trazer informações importantes para você. Por quê? Você pode sim, nesse relatório, ele é composto no seu início com as receitas, depois ele desconta os impostos sobre as vendas, depois ele chega no resultado, que é o resultado antes das despesas. Depois você tem um elenco de despesas, um elenco de custos, quando trata-se de uma empresa de que tem a oferição de custo dos produtos vendidos ou custo das mercadorias vendidas. Você tem lá essa explicação que eu já dei, que é o estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. Você tem o custo dos produtos vendidos, você tem um determinado valor do seu resultado, que é vendas menos os impostos diretos sobre as vendas. Você tem um determinado resultado antes de aplicar o custo das mercadorias vendidas ou dos produtos. Depois você vai para uma outra camada que tem um resultado apurando ali o custo dos produtos vendidos. Então, a tua operação gera esta informação. Daqui para baixo desse relatório no DRE, você vai verificar qual é a eficácia da sua operação, da sua gestão. Você pode evidenciar e classificar, e dependendo da organização que você tenha nesse DRE, verificando quais são as métricas que estão impactando no resultado da sua empresa. Pois lá no final, se você tem esse resultado, lá no final você tem menos as despesas, se no final você tem um resultado negativo, significa que houve um prejuízo na operação. Se o resultado é positivo, você teve um lucro. E aí você pode analisar se o seu problema está na capacidade de geração de receita, se está no seu custeio, se está nos custos dos produtos vendidos.
você tem que avaliar, porque você pode. E qual é o impacto disso? Se você tiver um problema no custo dos produtos vendidos, das mercadorias vendidas, pode ser que seja um indicador de que suas compras precisam ser melhoradas. Ou então no processo industrial, que a tua produtividade, o teu produto precisa ter um melhor processo para gerar um custo menor de produção. Então, seguindo um pouco abaixo a tua operação no dia a dia, você compra, você vende, você entrega, você se relaciona com o cliente, você faz as suas campanhas de marketing, você faz as suas campanhas comerciais, a tua operação, o teu processo administrativo, tudo isso resulta em um montante de despesas que você vai ter a classificação dessas despesas. Olhando mensalmente, você pode acompanhar e verificar quais são as despesas que estão impactando mais nesse resultado, que estão ou diminuindo o resultado, quando é o caso que a empresa tem o lucro, mesmo tendo lucro, você pode olhar nesse conjunto de despesas se existe alguma despesa ali que você possa trabalhar no seguinte sentido: desenvolvendo um novo fornecedor, um novo parceiro, fazendo uma cotação daquele serviço, daquele trabalho, daquele processo, ou daquele produto, ou daquela despesa que você tenha, classificando um melhor fornecedor, ampliando isso, para que você possa melhorar os resultados do seu negócio. Você analisando isso, você pode separar as contas que têm mais representatividade. Não adianta também você tentar, de uma forma linear, ajustar todos os valores. Existem valores que já estão muito balizados, mas você tendo essa prática de olhar para o seu DRE mensalmente, é possível que você comece a identificar e até criar alguns gráficos para que você possa verificar qual é a evolução de determinada despesa no tempo, de janeiro, por exemplo, até o mês de dezembro. É uma análise comparativa legal, uma análise bacana, mas você vai começar primeiro com o mês de janeiro. E ali você começa avaliando, e dentro daquele conjunto, qual é a despesa que impacta mais o resultado. Por exemplo, um outro indicador que você pode utilizar é quanto a sua folha de pagamento representa das suas vendas. É um bom indicador, você precisa verificar. Esse é um indicador importante para que você possa acompanhar e ter essa métrica. E quando você faz esse acompanhamento no primeiro mês, você já tem um indicador daquele mês e compara com o mês posterior. Se você tem um indicador do passado, você pode comparar inclusive com o mês passado, até mesmo com o mesmo mês do ano passado. Então são possibilidades que você pode verificar num relatório que pode ser, no primeiro ponto de vista, um relatório apenas burocrático, que talvez você não esteja olhando de uma forma atenta, você não esteja dando a devida atenção para esse relatório. E ao se debruçar a esse relatório e começar a estudar através de métricas que você pode estabelecer, aí sim você pode identificar situações onde você pode operar, pode fazer uma gestão no sentido de melhorar esses resultados. Pois você é o empreendedor e é você. O seu empreendimento depende da sua atitude, depende da atitude sua como empreendedor, como protagonista, para gerar o melhor resultado para o seu negócio. Não pense que os resultados derivam só das ações de outras pessoas. Alguém na empresa precisa olhar sim, precisa criar o seu método de comparação. Não existe uma fórmula absoluta que sirva para qualquer empresa. A ideia que eu dei aqui é apenas um ponto de partida e eu espero que esta ideia, a partir deste comentário que eu fiz, você possa, ao se deparar novamente com um relatório que seja o DRE que o seu contador vai fornecer para você sistematicamente todos os meses, você possa olhar de uma forma diferente, possa trazer um resultado e não apenas identificar isso e olhar apenas a última linha para verificar se deu resultado positivo ou resultado negativo. Esta é a constatação do que foi feito, mas para você identificar, você vai primeiro comparar a oscilação dessas despesas e quais são as despesas mais representativas e novamente olhando qual o seu grau de venda. Teve redução, que pode reduzir se você tem um custo, uma despesa
recorrente, você tem que ter uma capacidade de venda, um volume de venda que você tem que atingir. Então talvez você precise trabalhar a área comercial. Se você tem um problema que a venda está se mantendo, mas o custo está elevado, talvez você precise fazer uma gestão no seu processo de compra. E se a questão está no resultado nas despesas, você precisa sim se debruçar sobre cada despesa, avaliar se existem alternativas, pois é você que vai garantir o melhor resultado para o seu negócio. Não esqueça de pedir ajuda ao seu contador, pois o contador é o profissional que pode sim auxiliar para que você possa ter uma visão de resultado. É necessário que você peça ajuda ao seu contador. Através dessa visão de resultado, você vai sim gerar uma cultura de resultado. E quando você tem uma cultura de resultado, você passa a olhar aquele demonstrativo de uma forma diferente para que ele possa, de fato, produzir um valor para a sua gestão. Eu vou aqui continuar gravando mais conteúdos e te aguardo no próximo vídeo.